Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 8 de novembro, do Opinião Litoral. Vai analisar as notícias com você o advogado Roberto Mohamed, que é do time de comentaristas da TV Cultura Litoral. A primeira notícia é curiosa, mas era previsível. A camiseta da seleção brasileira, a amarela, foi utilizada politicamente por um dos candidatos, né? Os apoiadores de um dos candidatos à presidência da República, o Jair Bolsonaro. A camisa amarela ficou uma marca, junto com a bandeira do Brasil, da campanha do Bolsonaro. Terminada a eleição, a CBF quer recuperar o uso esportivo e não político da camisa e, para isso, inicia uma campanha. Ontem, na convocação, foi apresentada a primeira peça publicitária que usa uma música do Lulu Santos, Ela Me Faz Tão Bem. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Você acha que vai dar certo isso aí, recuperar a camisa amarela? É muito curioso, porque a direita, como um todo, não foi só o Bolsonaro, a direita como um todo se apropriou dos símbolos nacionais. O Collor já tinha feito isso, né? O Collor tentou, não conseguiu. Eles conseguiram. Eu disse aqui no programa, há algum tempo atrás, a questão do 7 de setembro. Né? Nós tornamos a comemoração do bicentenário da nossa independência, nos Estados Unidos, o bicentenário da independência, não é todo mundo que vai lembrar disso, durou um ano. Foi o ano inteiro de festividades, incluindo tudo, inclusive a participação de artistas, bandas como o Styx, por exemplo, fez uma música para o bicentenário, as bandas de rock fizeram shows especiais para isso. Existe Quando a gente olha para o patriotismo desses países, a gente vê como a coisa lá é cuidada, porque o bicentenário da independência americana não foi tratado como uma coisa de governo, mas como algo de Estado, de povo. No Brasil, o Bolsonaro se apropriou do bicentenário. Foi uma comemoração medíocre, absolutamente medíocre, pequena, igual a todos os anos. Não houve, a única diferença notada foi a reinauguração, a reabertura do Museu do Ipiranga e a vinda do Coração de Dom Pedro, que eu não entendi até agora para que serviu. Foi, inclusive, um desrespeito. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Lógico que isso é uma resposta a uma mania que o PT tem e que as esquerdas têm de usar bandeiras vermelhas, roupas vermelhas. Eu sempre achei isso uma coisa desnecessária. É aquela história da provocação que provoca uma reação absurda, mas por algo totalmente desnecessário. Eu não consigo aceitar esse tipo de política binária. Mas a apropriação do 7 de setembro, o uso dos símbolos nacionais e, consequentemente, a utilização de uniformes da seleção brasileira foi uma forma da direita dizer: só eu sou patriota. Só eu amo o meu país, só eu faço as coisas pelo meu país. Parte da mentira que constituiu o Jair Bolsonaro em mito. Ontem, no Bial, eu estava assistindo dois pastores que foram perseguidos por essa onda evangélica que ficou em torno do Bolsonaro. O Bolsonaro procurou calcar a campanha dele, não tinha proposta nenhuma, em cima de mentiras, do uso extensivo da máquina. E aí é uma outra mentira dizer que ele lutou contra o sistema. O Bolsonaro usou a máquina de uma forma que ninguém, nem muito menos o Collor, tentou usar em algum momento da nossa história. Foi uma coisa escandalosa. Ele praticamente fez campanha com dinheiro público. Mas contam-se mentiras agora, nesse período pós-eleitoral, que são consequência daquilo. A utilização da fé, que para mim é criminoso, e um desrespeito à Constituição.
Esse uso de símbolos nacionais como se não tivesse havido governo Lula antes. Lula ficou 8 anos no poder e o Brasil não virou comunista, socialista, até porque o Lula nunca foi comunista. PT, assim como o PSDB, sempre foi um partido social-democrata. Só que um pouco mais à esquerda do que o PSDB. E eu dizia, no tempo do falecido Opinião, que PT e PSDB eram duas faces da mesma moeda. E essa hoje união entre os dois me parece absolutamente natural. Porque são partidos sociais-democratas. Tem alas radicais? Tem. Mas esse colocar na população, numa parte dela, esse sentimento de que só a direita é patriótica e que, portanto, estar contra ela é estar contra o país, faz com que a gente esteja vendo, Paulo, e aí eu acho que é muito mais grave do que a apropriação da camisa da seleção brasileira, com a qual não tem identificação nenhuma. Eu lembrei ontem no almoço o tempo em que a gente esperava a convocação da seleção para ver se iam mais jogadores cariocas ou paulistas. Nunca foram mais paulistas, a não ser na década de 60. A rivalidade era essa. Quantos jogadores vão levar do meu time? Hoje vai um que jogue no Brasil, ou 2. Reflete essa falta de apego que nós temos e a falta de identificação que a seleção tem com a população. Mas mais grave do que essa apropriação é colocar nas pessoas o sentimento de que estar contra a direita é estar contra o país. Isso sim, me parece absolutamente criminoso. E isso é reversível. Se o PT tiver a inteligência e a sensibilidade de não impregnar o governo novamente com aquela tara por movimentos sociais e de ficar forçando a barra na questão dos costumes, esquecendo que a maior parte da sociedade brasileira é conservadora e que você não consegue fazer mudanças desse tipo de cima para baixo. Tem que ser de baixo para cima. Você acha que dá certo essa campanha da CBF ou demora muito para recuperar? Vai demorar muito para recuperar. Eu acho que enquanto a gente tiver o primeiro ano do governo Lula, que eu acho que vai ser essencial, e a gente vai falar disso aqui, enquanto não houver essa passagem de transição que vai desarticular aquele pessoal que não é fanático, porque quando a gente fala de fanatismo das pessoas na frente de quartéis, e a gente vai conversar sobre isso, porque eu acho criminoso, Paulo, alguém ir para a rua pedindo golpe militar. Com a camisa da seleção. Isso é tão medonho, é tão... Porque eu não posso me conformar de que uma pessoa minimamente inteligente abra mão do direito de escolher seu futuro. Quando eu vou para a rua e peço um golpe militar, porque não existe intervenção militar constitucional. Vamos deixar claro, a gente já falou aqui, a gente já colocou o artigo 142 na tela, isso é coisa de retardado mental e de canalha. É o oportunista que tenta dar uma interpretação diferente. O que está no artigo 142 é que qualquer dos 3 poderes pode convocar as Forças Armadas para restabelecer a ordem pública. Acabou, não é para dar golpe de Estado, é para tomar o poder. Mas quando um ser humano, um brasileiro, pede golpe militar, ele está reconhecendo a sua incapacidade de votar, a sua incapacidade de decidir o que ele quer para o país dele. E ele precisa que um cara fardado faça isso por ele. Mohamed, você não entende que esse pedido de intervenção militar se deve a muita desinformação e suspeita sobre a lisura do processo eleitoral? Não, eu não acho. Eu acho que... Porque nós temos... As urnas têm 20 anos já. 26. 26 anos as urnas eletrônicas. As fraudes no tempo do voto de papel eram uma coisa absurda. Hoje, nunca houve questionamento. Nunca houve. 26 anos, vamos ver quantas eleições passaram aí.
Nós estamos falando de 13 eleições com urnas eletrônicas. Nunca houve questionamento. Houve um questionamento do Aécio Neves, que pediu recontagem e perdeu, mas também não fez muito esforço para que fosse acatado. Por que a insistência do Bolsonaro? Ele criou esse mito. E aí ele tinha um exército como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Esse pessoal ficava fabricando mentiras. Era numa cara de pau. Agora inventaram uma auditoria argentina. Os argentinos não contam nem do país deles, mas a auditoria argentina são mentiras que são colocadas na rede. E o brasileiro tem um problema muito sério. O brasileiro médio. Ele acredita nas coisas. A gente já falou aqui. A pessoa recebe um e-mail do Banco Santander para refazer seu cadastro, ela vai lá e abre o e-mail. E traz um vírus para o seu computador. Aí você pergunta, a senhora tem conta no Santander? Não, nunca tive. Eu falei, então por que a senhora abriu um e-mail do Santander dizendo para a senhora refazer seu cadastro? Mas esse é o brasileiro. As coisas são absurdas, como a história da apropriação da poupança. Quem bloqueou a poupança foi o Collor, que era um candidato de direita. Nunca passou pelo governo, nem no governo Fernando Henrique, nem no governo Lula, a ideia de criar poupança solidária ou fazer bloqueio em ativos financeiros. Mas as pessoas acreditam nisso, Paulo, e reeditam mentiras de 20 anos atrás. Por isso que eu acho que a campanha pela intervenção militar contra o resultado das eleições se deve à desinformação, à crença de que o processo não teve lisura. Mas isso é coisa que foi, como eu falei, foi incutida por gente mentirosa num povo que acredita nesse tipo de coisa. É a mesma, nós falamos aqui, cansamos de falar aqui. Criar como regra e como fundamento a desonestidade do Lula para questionar a sua eleição é esquecer que o Bolsonaro construiu toda a sua carreira sendo também desonesto. Fazendo rachadinha, falsificando nota para verba parlamentar, colocando os filhos na política para fazer a mesma coisa que ele. O Bolsonaro é tão desonesto quanto o Lula. Ora, se eu tenho dois candidatos desse tipo, eu vou escolher o que politicamente é menos pior. Vamos observar o que aconteceu desde o resultado do segundo turno. O Brasil voltou ao cenário internacional. Quando a gente olha o resultado econômico do Bolsonaro, ou essas alegações de sucesso, o que adianta o Brasil produzir, bater recorde de produção de soja? Daqui a pouco não vai ter para quem vender, porque o Brasil está perdendo todos os certificados ambientais que ele tinha. E nós não somos mais, são as mentiras que contam, nós não somos mais o celeiro do mundo. Os Estados Unidos têm uma produção agrícola com uma produtividade muito maior do que a nossa. Nós concorremos com os nossos parceiros sul-americanos. E aí, mais um crime cometido pelo Bolsonaro, que foi jogar o Mercosul no ralo e olhar só para os Estados Unidos. É esse problema. Transformar o Brasil num pária, quando o mundo todo caminha numa direção, é extremamente perigoso e chega um momento em que você vai encostar um ponto sem retorno. Portanto, essa questão da honestidade, que é extremamente importante, não pode fazer parte desse processo eleitoral. Porque os dois não prestam. Os dois são desonestos. Tem uma frase atribuída ao Guedes, que eu também acho que é fake news, mas que ele diz, não, nesse governo se roubou menos. Ele falou isso e depois corrigiu. O problema todo é que não importa se roubou mais ou menos. Roubaram, os dois roubaram. O cartão corporativo do Bolsonaro é escandaloso, tanto quanto foi o do Lula.
Ora, se os dois são desonestos, eu vou escolher aquele que politicamente é muito mais relevante e que pode tirar o país de uma crise definitivamente. Eu acho que é essa opção que nós temos. É muito difícil acreditar que as pessoas não consigam enxergar isso. Na verdade, o que elas fazem é usar estes argumentos da mesma forma que os petistas faziam há 10 anos atrás. O Lula roubou. Ah, mas o Fernando Henrique também. Isso não é defesa. A seleção brasileira, a convocação de ontem do Tite, na verdade, teve 3 jogadores que jogam no Brasil. 2 em clubes do Rio, ou num clube do Rio, que é o Flamengo, o Everton Ribeiro e o atacante Pedro. O Everton Ribeiro é meio-campista. E um que joga em São Paulo, no Palmeiras, o goleiro Everton. Dos 26, só 3 jogam no Brasil. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed, advogado, comenta, analisa as notícias com você. Hoje, uma das notícias que o mercado financeiro está estudando, os analistas políticos também, é o estudo de alternativas pela equipe de transição do governo Lula para encaixar no orçamento 2023 uma promessa de campanha que era dele, era também do Bolsonaro, a manutenção do Auxílio Brasil, que talvez volte a se chamar Bolsa Família, no patamar de R$600. Bolsonaro prometeu, mas não incluiu no orçamento. O Lula, além disso, quer incluir também o aumento do salário mínimo, que impacta o INSS, as aposentadorias. Talvez seja um mix de 3 instrumentos, uma medida provisória, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e o uso de emendas do relator. O PT já está modificando aquela história de orçamento secreto, volta a se chamar emendas do relator, direcionadas. Na verdade, Paulo, são formas de trabalhar que me parece que a mais adequada é a PEC. Até porque foi essa que o governo forma Bolsonaro escolhida usou, pelo né? governo Bolsonaro. Mas o mais curioso é que ficou escancarado que o Bolsonaro mentia na campanha eleitoral quando falava que ia manter o Auxílio Brasil, porque ele podia ter feito isso já mandando ele previsto no orçamento, ele não fez. Então, esta PEC ia ser feita de qualquer maneira. O que tem sido criticado no Congresso, porque a PEC para pagar o Auxílio Brasil, ela é inquestionável. Eu acho que ela é aprovada por unanimidade no Congresso. Nenhum deputado vai ter coragem de votar contra. Não tem como. A medida provisória implica num paradoxo. Quem vai editar a medida provisória? O atual governo? É muito difícil acreditar que a equipe econômica que já não quis fazer o Auxílio Brasil por medida provisória no governo Bolsonaro vai fazer agora no final deste governo. Então ela teria que ser feita só em janeiro, aí não vai poder. Por isso que ela já foi afastada. As pessoas insistem nessa teoria que já foi afastada pela equipe de transição. Há outra possibilidade, e é muito curioso isso, que é o orçamento secreto, é o seguinte. O total de verbas do orçamento secreto, ele não atinge totalmente a cobertura, mas ele poderia ser usado se toda a bancada de deputados e senadores do grupo governista apresentassem emendas de destinação das suas emendas parlamentares, ou seja, essas emendas do relator, para o pagamento do Auxílio Brasil. Você vê que curioso é isso, né? É usar o instrumento malfadado do orçamento secreto para arrumar dinheiro para o Auxílio Brasil. Isso poderia ser feito. Mas existe uma outra questão também aí que não está sendo colocada. Quando o Lula assumiu, e eu já disse aqui, que a política dele mais efetiva em relação à diminuição da pobreza foi o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, e não o Bolsa Família, é porque ele provoca uma elevação de renda
uma reação em cadeia em toda a base salarial. A massa salarial aumenta, e a gente já explicou aqui, como consequência do aumento do salário mínimo. E é a iniciativa privada que vai pagar. Ou seja, e o orçamento da União, é preciso também que as pessoas entendam isso. Todo ano existe uma coisa chamada sobras do orçamento. Por que isso acontece? O orçamento é previsto em valores reais, absolutos, e não percentual. Durante o ano, sempre ocorre um crescimento de arrecadação. Quando esse crescimento de arrecadação ocorre, e o orçamento já está previsto em valores absolutos, vai sobrar dinheiro no final do ano. A gente não sabe ainda qual é a sobra deste orçamento. E não se enganem. Não vai sobrar nada. Sempre sobra. O orçamento é feito em números absolutos, prevendo um crescimento de arrecadação, mas a arrecadação sempre é maior do que esse número. Ainda tem o efeito inflacionário, né? Exato. Então, é por isso. O aumento da arrecadação vem como fruto do efeito inflacionário e do crescimento da massa de arrecadação de tributos. Todo ano, em janeiro ou fevereiro, o Congresso vota a autorização para que a União use as sobras orçamentárias. Todo ano isso acontece. Isso é sempre no primeiro ou segundo mês do ano. Assim que o Congresso retorna do recesso, ele vota a autorização de uso destas sobras. E elas, normalmente, o governo vai lá, de uma forma esperta, como é sobra, ele pode usar como ele quiser, porque ele cumpriu o orçamento. A sobra orçamentária é o que faz com que o governo tenha a possibilidade de começar o ano fazendo algumas obras, porque é muito apertado o que o governo tem para fazer investimentos. É quando as empreiteiras sorriem, porque elas recebem. E nós não sabemos ainda qual é a sobra desse orçamento. Então, também é muito cedo para se discutir que não vai ter dinheiro para o ano que vem. Mas a PEC me parece a saída mais adequada. E difícil, o problema é que o PT quer enfiar tudo nessa PEC, ao invés de fazê-la específica e de fazer aos poucos. E aí está o grande problema. No Congresso Nacional, há hoje uma unanimidade de que até 100 bilhões, 150 bilhões de reais de furo no teto de gastos, não há problema. Vai ser praticamente unanimidade. Não é isso que está afetando a questão da votação. O problema é o resto que o PT colocou dentro desta PEC, porque, na verdade, e que aí eles não discutem, que faria com que o rombo chegasse a quase 200 bilhões exatamente, de reais. Porque, na verdade, o Auxílio Brasil, previsto para 2023, é na casa de R$ 405. Para pagar R$ 600, o gasto adicional é de 51 bilhões de reais. Não esses 150 que podem ter com o aumento do salário mínimo acima da inflação. Mas o aumento do salário mínimo também é preciso levar em conta o seguinte, ele impacta diretamente o orçamento da Previdência Social. O orçamento da Previdência Social é superavitário, todo ano. E como ela não pode ter reserva, ela devolve para o Orçamento Geral da União o que sobra no final do ano. O INSS sempre faz isso. O regime geral da Previdência, ele faz assim, chega no final do ano, sobrou dinheiro e sempre sobra, e eu cansei de também defender isso, por ser uma das especialidades com a qual eu trabalho, de que se o INSS tivesse autorização para colocar numa conta de reserva a sobra de orçamento anual, hoje você teria a Previdência com tranquilidade com uma reserva de contingência. Para pagar ações judiciais, para dar abono, para fazer algumas coisas. Nenhum governo aceitou fazer esta mudança. Então o INSS devolve todo ano o seu superávit para o Tesouro Nacional. É mais uma verba extra-orçamentária, que é o que volta do INSS, que vai para aquelas sobras que são votadas pelo Congresso Nacional. Eu acho difícil acreditar que o INSS que precise de 150 bilhões para cobrir um eventual déficit nas contas da Previdência no ano que vem,
se houver um aumento real de salário mínimo, Paulo. Acho muito difícil acreditar nisso. Até porque, quando você diminui o desemprego e o governo já tem medidas para janeiro, a partir de janeiro, para aumentar, retomar a produção industrial e com isso você ter uma diminuição no desemprego, você aumenta a arrecadação do INSS. Então, uma política contra o desemprego já faz a sua parte e minimiza os efeitos do aumento real do salário mínimo, que não precisaria estar nessa PEC. Então, é preciso entender que tem algumas coisas que estão sendo colocadas com justificativas que na hora do aperto você consegue superar. Então, o que eu vejo hoje no Congresso é que se o PT for inteligente e reduzir esses penduricalhos que estão na PEC e colocar até 100 bilhões, ela passa. E passa por unanimidade. Nenhum deputado vai querer carregar a pecha de que votou contra o ainda nesse Brasil. exercício. Ainda nesse exercício. Mesmo os que não foram reeleitos não vão querer carregar esse carimbo na testa. Então, eu acho que seria tranquila a aprovação. E vou dizer novamente para vocês, parem de acreditar em mentiras. Quando você olhar postagens no Instagram, eu tenho amigos que e são pessoas que eu gosto, mas eu estou parando de seguir. Porque não dá ver o grau de mediocridade dessas pessoas. Sabe? Colocar pessoas dizendo, olha, tá aí, ó, assim que assumir o Auxílio Brasil vai cair para 400. Não, o Auxílio Brasil de 400 é o que está previsto no orçamento feito pelo governo de Jair Messias Bolsonaro. Não tem nada a ver com Lula. A PEC é para acabar com isso. Foi Jair Bolsonaro que disse que ia pagar 600, que na verdade mandou um orçamento com 400. Vamos deixar isso bem claro. Até porque o seu ministro da Fazenda já tinha deixado isso de forma taxativa. O aumento do salário mínimo não recomporia sequer a inflação e o Auxílio Brasil seria diminuído para 400, como está no orçamento. Só o presidente não sabia disso. Vamos deixar isso claro. Mohamed, os bloqueios em estradas foram significativamente reduzidos, de 300 no ápice, restavam ontem, pelo levantamento da Polícia Rodoviária Federal, apenas 4, mas ontem foram registrados 2 episódios gravíssimos em Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul, em frente a uma loja da Havan. Manifestantes contra o resultado das eleições e depois da dissolução de um bloqueio, agrediram policiais rodoviários federais com barras de ferro, há feridos. Em Novo Progresso, no Pará, a Polícia Rodoviária Federal foi recebida, numa rodovia federal também, a tiros por manifestantes, contrários ao resultado das eleições. Os 2 episódios são muito graves. São graves principalmente porque a gente não viu uma reação. Se fosse numa favela, tinha morrido uns 15. E a polícia tem tido um cuidado com esse pessoal que está nos bloqueios que me espanta, porque eu acho que tinha que ser borrachado em cima mesmo. Ir lá, bater, prender e levar. Não tem conversa. Quem recebe polícia bala tem que levar bala. Isso é uma regra que não pode ser contrariada. Eu não entendo por quê. Agora, vamos fazer um esclarecimento para as pessoas do que está acontecendo no Sul, que é bem diferente do que aconteceu no Pará. E a gente vê como tem canalhas nesse país por trás do que está acontecendo. A Havan tem como uma característica no sul do país de ter lojas em beira de estrada. Praticamente todas as lojas, ela começou assim. Ela passou a ter lojas em área urbana depois, quando houve uma mudança no crescimento dela. A Havan se caracterizou no sul do país, ela é uma rede do sul do país, principalmente por lojas em beira de estrada. Todas as lojas da Havan estão servindo de base para esses movimentos. Os movimentos são sempre na porta, na frente dessas lojas da Havan. O que significa que aquele velho asqueroso está por trás de uma parte do financiamento desses movimentos. Caminhoneiro autônomo não pode se dar o luxo de ficar gritando Bolsonaro na beira da estrada, ele tem família para sustentar. Por isso que o Alexandre de Moraes está certíssimo no que ele fez. Ele quer a relação de multas aplicadas. Por quê? Porque aí vai haver a identificação de quem é o dono do veículo. E eu vou dizer aqui o que vai aparecer na lista dele. Transportadoras.
São transportadoras financiadas por gente como o velho da van, que estão financiando esse movimento. Não é povo, não tem povo ali. Tem pau mandado com dinheiro, com infraestrutura para fazer esse tipo de movimento. E gente armada nesses movimentos tem que ser presa. E presa da forma que der. Se não der por bem, vai por mal. Agora, eu não estou entendendo essa leniência da polícia rodoviária que não ativou a PM, porque era só o choque chegar lá que acabava com a festa. Ainda mais o choque do Pará. O choque da PM do Pará talvez seja um dos mais violentos do Brasil. Por que não foi acionado, Paulo? É isso que eu não entendo. Por que esses manifestantes estão sendo tratados com tanto pão de ló? Se fosse numa favela do Rio, certamente tinham invadido com bope. Então, é preciso que se explique por que essa condescendência. E o Alexandre de Moraes está certo. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed está comentando as notícias com você. E uma dessas notícias é interessante. O presidente eleito Lula fez uma enquete nas redes sociais para saber qual é a opinião dos brasileiros sobre o horário de verão. Ele foi extinto pelo presidente Jair Bolsonaro e pode voltar. Você gostaria que voltasse o horário de verão, Mohamed? Adoraria que voltasse. Eu acho que por menor que seja a economia, quando a gente está falando de energia, a gente tem que ir até fazer até aqueles menores percentuais, ir atrás. Mas além disso, eu acho que é uma qualidade de vida durante o horário de verão. Na verdade, vamos explicar aqui por que o Bolsonaro acabou com ele. Foi, na verdade, um pedido de quartéis, porque o serviço começa muito cedo, e no horário de verão eles começam o serviço à noite ainda, porque começa às 5 da manhã. Foi só isso um pedido, para quem era uma coisa, ideia fixa de um cara que foi militar. Um militar de titica como ele, mas um cara que foi militar. Você vê que o sim está disparado, Paulo, porque além de tudo é qualidade de vida, além da economia que comprovadamente existe. Ela é mínima, mas quando a gente está falando da possibilidade de racionamento, embora nós tenhamos tido muita chuva, até mais do que esperado nesse período do ano, os reservatórios ainda não estão numa situação confortável, porque a gente sabe que depois desse período vai vir um período de seca. E aí a gente tem que estar preparado para ele. Então eu sou totalmente a favor. Eu acordo muito cedo, por causa de apresentar jornal de rádio de manhã, mas eu gosto do horário de verão também. E eu concordo com você. Por menor que seja a economia de energia, e isso é até interessante, a postura individual de cada um de nós, né? Quando sai de um local, desliga o ar-condicionado, desliga a luz, né? Tira da tomada os aparelhos que estão Então, eu acho que qualquer economia de energia é importante. A energia é a grande questão da humanidade nesse momento. Sem dúvida nenhuma. E a gente tem uma das coisas que a gente não viu investimento no governo Bolsonaro, até porque não faz parte da linha, né? A direita, ela se auto-intitula idiota, né? Quando ela não acredita no aquecimento global, quando ela abraça os terraplanistas, quando ela renega a vacina, tudo isso são coisas que não tem nada a ver com ser de esquerda e de direita, tem a ver com ser idiota ou não, ser um imbecil. Eu acho que é esse o grande problema. Essas bandeiras da direita, que são cretinas, é que tem que ser revistas, porque eu posso ser de direita e não ser um idiota. Isso é uma coisa absolutamente normal. Agora, Paulo, tem uma coisa que a gente caminha e que vai acontecer essa semana e me preocupa muito, que são as eleições nos Estados Unidos. Por que elas determinam para onde vai o resto do mundo? Todo mundo sabe disso. Com a derrocada da União Soviética, e a gente está vendo isso na guerra da Ucrânia, o mundo passou a ter uma única superpotência.
E isso é um problema, quando você deixa de ter equilíbrio de poder, você deixa de ter contraponto, você tem só o ponto. As eleições legislativas dos Estados Unidos me preocupam muito, porque, como a gente já disse, aquele miolo dos Estados Unidos, que é majoritariamente republicano, e o problema não é ele ser majoritariamente republicano, é o que os republicanos se tornaram quando eles abraçaram um líder como Donald Trump e se submeteram a ele. Isso é que me assusta, porque uma maioria republicana no Senado e na Câmara dos Deputados vai fazer com que o Biden tenha sérios problemas. E concordando ou não com as linhas gerais do governo Biden, me assusta a possibilidade de que haja uma sabotagem ao governo dele para facilitar a volta de Donald Trump. E Donald Trump voltando ao governo dos Estados Unidos, certamente não será, ele corrigirá os erros que ele cometeu, e a gente tem em risco, isso foi colocado pelo Biden pela primeira vez ontem. Como nós, exatamente como nós, a democracia americana corre riscos. Só que a nossa democracia só afeta os brasileiros. Não interfere em nada com o resto do mundo. A democracia americana ser ameaçada interfere no mundo todo. E isso me preocupa muito mais. Está ameaçada nessa eleição legislativa a maioria democrata, principalmente no Senado, né? Mas também na Câmara. Na Câmara não tem a maioria. Não, né? na Câmara tem, ela tem por 2 votos. E no Senado tem por um voto. No Senado é por um voto. Que é o da Kamala que é normal, Harris. É normal nos Estados Unidos esse equilíbrio muito grande no legislativo. Mas há possibilidade, Paulo, de que essa maioria republicana na Câmara seja muito expressiva. Perca nos dois, né? Pode E perder aí, nos dois. Mas no Senado não é tão grande assim, pode ser a derrota. Porque os estados das pontas, como a gente chama, o anel oceânico, costa oeste e costa leste, eles têm a garantia de que os senadores democratas serão eleitos ou reeleitos. O problema é o meio oeste e o meio leste, que é aquele miolo. E o sul é onde os republicanos vão crescer, e aí a coisa pega. Se a maioria da Câmara for realmente republicana, com uma margem superior a 10 deputados, pode esperar que eles vão sabotar deliberadamente o governo Biden até o final. E isso vai influir, obviamente, no resultado das eleições presidenciais. Você acha que existe um risco do Donald Trump ser o candidato republicano e vencer as eleições? Sim, acho que sim. É preciso que os Estados Unidos, muitas vezes, até por causa do comportamento desse meio medíocre e conservador americano, não consegue enxergar os Estados Unidos com a sua responsabilidade internacional. Quer dizer, a eleição do presidente dos Estados Unidos interfere na política global, mas ela é feita só olhando para o próprio umbigo. Nós vamos dar um exemplo aqui, claro, Barack Obama. Barack Obama foi, para o mundo, um presidente inesquecível dos Estados Unidos. O comportamento, ética, a forma de ver a política internacional, o respeito aos outros países. Em contrapartida, ele estava muito em baixa na política interna, por causa principalmente da economia. E o americano, ele quer que o mundo se lasque. Ele está preocupado com o país dele. Então, muitas vezes, o cara que é um desastre na política internacional dos Estados Unidos é o cara que agrada mais a política interna. Leia-se Donald Trump. O Ministério da Defesa no Brasil divulga amanhã o relatório da auditoria, do acompanhamento das eleições no segundo turno. Das eleições em geral, porque o do primeiro turno também o relatório oficial vai ser apresentado amanhã. Você espera alguma surpresa? Não, Paulo, eu não tenho essa
esse temor em relação a esse relatório, até porque se tivesse acontecido alguma coisa, já teria sido divulgado. Eu acho que vai frustrar uma boa parte das pessoas. As Forças Armadas sabem que esperar 2 semanas para jogar alguma suspeita em cima do sistema eleitoral seria, no mínimo, uma tremenda irresponsabilidade. Aí seria um golpismo que eu não vejo nas Forças Armadas brasileiras hoje. Você espera um relatório referendando a normalidade? Não digo que ele vá referendar para não magoar o chefe, mas que ele vai dizer que não há nenhuma comprovação de que há irregularidade no sistema eleitoral. E a PGR pedindo arquivamento da apuração nos 2 últimos... Nós estamos falando do Aras, né, meu? Não tem o que discutir. Esse homem foi o pior, ele conseguiu ser o pior procurador-geral da República que o Brasil já teve. É uma coisa... eu não consigo conceber que alguém possa querer entrar para a história como o pior procurador-geral da República que nós já tivemos. E olha que a gente teve uns bem ruins, mas ele ganha disparado de todo mundo. Ele é parcial, covarde, omisso e o resultado foi o que ele passou e não vai deixar marca nenhuma. Até quando vai o mandato dele? É logo no primeiro ano do governo Lula. E aí você tem uma previsão do que pode acontecer no novo governo? Porque os procuradores da República... Mas ele vai ficar pouco tempo com o Lula. Então, mas os procuradores da República, eles enviam uma lista tríplice, não é? Para o sextuplas, tríplice, né? Para o presidente da República e o presidente da República. O Lula sempre cumpriu a tradição. Sempre... Ele escolhe na lista tríplice, não escolheu o mais votado, mas ele sempre se atém à lista. Vamos lembrar que o Aras não estava na lista tríplice. O Bolsonaro rompeu com esta tradição e nomeou um cara que estava fora da lista tríplice, que não tinha o menor respeito dos seus pares, e a gente viu que foi uma guerra interna no Ministério Público Federal durante todo o mandato do Aras. Agora, existe uma especulação em torno da possibilidade do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, ter um cargo de ministro no governo Lula. Você acha possível isso acontecer? Acho. Acha? Acho. E acho que a gente vai ter aqui na região uma surpresa com a nova vaga do Supremo Tribunal Federal. Pode ser alguém daqui? Não posso colocar isso, mas existe uma possibilidade de que a nossa região se surpreenda com a indicação do novo ministro para a vaga do Lewandowski. Porque se o Lewandowski sair, abre uma vaga, mas de qualquer maneira, durante o mandato, nesses próximos 4 anos do governo Lula, abrem 2 vagas. Duas vagas. Porque a Rosa Weber também tem a expulsória que fala, né? Eles não gostam disso, mas o nome que a gente dá é aposentadoria compulsória. Mas é expulsória porque expulsória ninguém quer gíria, largar. Né? É uma brincadeira, né? Na verdade, são 2 vagas e a do Lewandowski seria a terceira. É preciso... Eu vou colocar uma coisa aqui que eu sei que vai ter muita gente falando bobagem, mas... Se a gente olha o perfil dos 2 ministros que o Bolsonaro indicou, a gente nota um alinhamento meio que automático às causas, principalmente religiosas. Um deles inclusive, ele definiu como terrivelmente evangélico. Né? Agora, nos do Lula, a gente nota que isso não existe, esse apego, principalmente na questão de comportamento. Ninguém pode... O Lewandowski, por exemplo, que fez aquela lambança no impeachment da Dilma, não caçando os direitos dela por 8 anos, ou o Fachin, que julgou uma incompetência relativa como absoluta, não causam tantos danos quanto esse alinhamento automático dos 2 ministros indicados pelo Bolsonaro. A decisão do Cássio Nunes em relação à pesca de arrastão em Santa Catarina, numa disputa entre Paraná e Santa Catarina, foi medonha. O presidente da Associação de Pesca, autora da ação,
era o pai do secretário nacional da pesca. E o Bolsonaro foi... Isso era para ter derrubado o governo, que nós não somos um país sério mesmo, e o Bolsonaro dizendo a decisão do nosso ministro. Então, eu não me surpreendo, Paulo, com as atitudes deles, mas que o Supremo vai ter um desenho mais soft a partir das nomeações do Lula, não tenho dúvida nenhuma. Mas vamos aguardar surpresas caso se mantenha essa expectativa de que o Lewandowski vá ser ministro e abrir uma vaga antes da hora. Porque ele já teria a aposentadoria compulsória junto com a Rosa Weber. A Rosa Weber é agora em setembro, né? Agora, se ele sair para ser ministro, ele antecipa... Antecipa para janeiro ou fevereiro. A saída dele, né? Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, a equipe de técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12:45, na hora do almoço, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.